Et então, ouçam. Antes de mais nada, quero agradecer calorosamente à Culture Popular por todo o trabalho de preparação para pôr isto de pé. Isso leva tempo. Muito obrigado. Vou, portanto, tratar de um tema: a Rússia. Sabendo ainda por cima que, por assim dizer, esta reunião de 24 de junho de 2023 cai exatamente no momento da intervenção do grupo Wagner. Prigozhin. A notícia acabou de cair. Isto acabou de começar. O que é que isso vai dar? Bem, por enquanto está só a arrancar. Ainda assim, dá para questionar quem lidera 25 mil homens prontos a segui-lo. A primeira reação é: isso faz-me pensar. O grupo Wagner, por certos aspectos, faz-me pensar nas SS de Ernst Röhm, que era um grupo paramilitar. E ele resolveu o problema com a Noite das Facas Longas, para a grande satisfação dos dirigentes militares da Reichswehr. Putin não o fez, talvez venha fazê-lo, não sei. Mas em todo caso as coisas estão a mexer, e podemos dizer que a questão russo-ucraniana, com todo o pano de fundo por detrás, com os ocidentais, a China do lado russo, está longe de ter acabado. Ora, falar da Rússia é um vasto tema, o da Rússia de Putin, sabendo que este livro, As Permanências da Geopolítica e da Mística Russa, dos Romanov a Vladimir Putin, publicado pelas Editions Culturel Racine, é um tema que eu já tratei um pouco, entre outras coisas, em aula. Mas desta vez eu quis realmente espremer o limão e ir buscar o máximo de informação possível. Para compreender a Rússia, primeiro numa perspectiva de longa duração, e para entender o que está a acontecer hoje, em particular, a intervenção militar russa na Ucrânia em fevereiro de 2022. É preciso, antes de mais nada, entender que estamos diante de um confronto entre dois messianismos: o messianismo russo, oposto ao messianismo americano anglo-saxão. Com, em pano de fundo, evidentemente, a desdolarização em curso, os BRICS, etc., a questão energética, o abastecimento de energia e assim por diante. E para compreender o messianismo russo, tenho primeiro de fazer um pequeno lembrete sobre o seu opositor, o messianismo americano. É assim que começa o livro, na introdução. É preciso lembrar, antes de tudo, que na história americana, a criação dos Estados Unidos na origem vem dos puritanos, do famoso Mayflower. E esse mundo puritano nasce, portanto, de um movimento que teve lugar no século XVI com a Reforma, a Renascença com Lutero, Calvino e o mundo anglicano com Henrique VIII. E que se trata de uma luta, de uma oposição à romanidade. A criação dos Estados Unidos, ou pelo menos o movimento puritano-americano, é uma construção contra a Europa, contra a romanidade, com essa vontade de instaurar, e aqui eu apenas retomo a expressão deles, uma nova Jerusalém, por definição, em oposição a Roma, à romanidade. E isso é tão verdadeiro. Eu parto do Mayflower, 1620, dos puritanos. No meu livro Archives do Mondialisme, há um mapa da revista The Economist de 1990, os originais que encontrei, enfim, num instituto, e que mostra uma edição de 1990 de The Economist sobre a governança mundial e os blocos continentais. Confuciania para a China, o mundo asiático, Indoland, o mundo indiano, Eurasia, o mundo russo, e há o mundo Euroamérica. E a União Europeia aparece destacada da Eurásia e colada. Via Inglaterra, a América do Norte, e há um emblema que decora esse bloco euroatlântico. É um puritano, o puritano do Mayflower. E aí vemos claramente a marca registrada desse messianismo anglo-saxão.
E é interessante notar que essa lógica de blocos regionais aparece em toda parte, em todos os domínios, e para os amantes de futebol. É a mesma coisa, a FIFA, a casa-mãe do futebol. Basta ir ao site da FIFA na Wikipédia e lá está a Terra. O globo terrestre, subdividido em vários blocos regionais de futebol. Então, para a Europa, Rússia, temos a UEFA. Para o mundo africano, outro bloco chamado CAF. Para o bloco norte-americano, são siglas, CONCACAF. Para a América do Sul, então não é fácil de pronunciar. CONMEBOL ou MEBEL. Pronto, pronto. E vocês têm a AFC e a UFC. O mundo asiático e o mundo, como dizer... Pronto, pronto! Então é interessante ver que já mesmo no mundo do futebol, existem blocos. Portanto, é preciso sempre ver, de certa maneira, quando vocês têm clubes, seja o Barcelona ou o Paris Saint-Germain, que andam a bater-se, podendo ser despromovidos por finanças. É preciso pensar sempre na casa-mãe, que pode ver os seus clubes a digladiarem-se entre eles. Mas a casa-mãe, essa não se mexe. É o mesmo na governação mundial. Há lutas entre clãs, entre a Rússia e o Ocidente via OTAN, e toda a guerra na Ucrânia. Mas por cima disso, há autoridades que observam. Vou dizer, os golpes dados, encostados ao parapeito de uma janela, a ver a briga. E vamos ver o que vem a seguir. Eu dizia que a criação americana, puritana, o Mayflower, etc., é uma nova Jerusalém. No meu livro Sionisme e Mondialisme, cito, entre outros, o embaixador americano que era judeu, que conheceu o fundador do sionismo, chamado, portanto, Theodore Herzl. E esse embaixador americano, chamado Oscar Strauss, não hesitou em dizer, na época, durante uma conferência, que a construção dos Estados Unidos se fez em oposição a Atenas e a Roma. É preciso entender bem isto. Os Estados Unidos são um messianismo com essa ideia que surgiu por volta de 1845, a do Manifest Destiny, ou seja, esse ideal puritano de estender ao planeta inteiro o ideal americano. Puritano, anglo-saxão, com a influência judaica e maçônica. Lembremos que os Estados Unidos são um projeto maçônico. Há um autor de origem irlandesa de quem gosto muito, com um humor bem cáustico. Chamava-se Oscar Wilde e falava dos Estados Unidos dizendo que os Estados Unidos da América são o único país que passou diretamente da barbárie à decadência sem jamais ter conhecido a civilização. Também ele, após viajar aos Estados Unidos, regressou à Inglaterra. Perguntaram-lhe o que achava dos Estados Unidos. E ele teve essa observação muito fina. Temos tudo em comum com a América, exceto, é claro, a língua. Comentário muito profundo, maldoso e cáustico da parte de Oscar Wilde. Pequena observação, portanto, para mostrar o contraste com a Rússia. Os Estados Unidos, além desse messianismo, dessa destinação manifestas, foram marcados por um homem, um judeu alemão, naturalizado americano, chamado Léo Strauss, e que está na origem dessa corrente que se chama neoconservadora, que semeou, como vocês sabem, os neoconservadores como William Crystal, Podhoretz e muitos outros. E esses neoconservadores que semearam a confusão, que continuam a semear a confusão nos países muçulmanos, mas atualmente também na Ucrânia, com Nuland em particular. É preciso saber que esses neoconservadores, a raiz, o homem que desempenhou um papel central na sua afirmação é Léo Strauss. Mas o que quase ninguém sabe é que se trata de um jurista alemão. O Sérgio fala disso no meu livro que saiu há uns 10 anos, enfim, numa reedição. A Marcha Irresistível do Novo Mundial, Destino Babel. É um jurista alemão, Carl Schmitt, que permitiu a Léo Strauss conseguir uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller. E, portanto, graças ao Carl Schmitt. Obrigado, Carl Schmitt. Léo Strauss foi primeiro à França e depois aos Estados Unidos.
E eu digo sempre, às vezes a ação de um único homem determina o futuro de todo o planeta. E para pior. E é preciso saber que graças entre aspas, aos neoconservadores, existe hoje nos Estados Unidos aquilo a que se chama a instalação de um executivo unitário, ou seja, uma forma tirânica, ditatorial, que está a ser montada e da qual, entre os adeptos desse executivo unitário, faz parte de um movimento nascido nos anos 80, Federalist Society, com um jurista chamado John Roberts, que é o atual chefe do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E todo esse pequeno mundo, aliás, foi na altura fazer uma visitinha ao Sarkozy. O Sarkozy, cujo patriotismo é bem conhecido. E uma pequena informação. Essas medidas ditatoriais existe um documento americano. Eu pus o original nesse livro A Marcha Irresistível do Novo Mundial, parágrafo 1076. Tudo isto para dizer que, para compreender o mundo russo, é preciso entendê-lo como um movimento messiânico que vai se opor e que hoje se opõe a um messianismo americano. Há um efeito de ping-pong. Para compreender a história russa, é preciso ver a história longa desse país. E é preciso subdividir essa história russa essencialmente em 4 períodos. O primeiro período vai, grosso modo, do século IX até o século XVI, com a invasão dos Vareg, na verdade os vikings, na Rússia. E isso vai dar essa invasão Vareg-Viking, que será rapidamente eslavizada, e dará origem a uma dinastia, a dinastia dos Ruríquidas. Isto termina no fim do século XVI. Segundo período, a partir do século XVII, para ser muito preciso, 1613, a dinastia dos Romanov até 1917. Terceiro período, de 1917 a 1991, o período bolchevique. E quarto período, desde os anos 90, Boris Yeltsin, e hoje, com Putin. Portanto, vem que, em linhas gerais, a história russa tem 4 grandes etapas, se recuarmos no tempo. Nessa história longa, a primeira etapa, então, é a invasão Vareg. Os vikings da época na Rússia, que vão ser civilizados. E dar nascimento à dinastia Ruríquida. Surge então um principado, o Principado de Kiev, ou Rus de Kiev. E ocorre um acontecimento muito importante com o batismo. A conversão ao cristianismo de Vladimir III, por volta de 988. E é interessante lembrar que a Rússia nasceu de um batismo, como a França com Clovis, por volta de 496, 498. Enfim, costuma-se reter a data de 496 para Clovis sob a égide do bispo São Remígio. Rússia e França nasceram ambas de um batismo. E, como por acaso Rússia e França passaram por 2 revoluções, 1789 na França, 1917 na Rússia, não é obra do acaso. Nessa história do Principado de Kiev, a Rus de Kiev, podemos destacar 4 datas essenciais. 1054, que é o famoso cisma em que essa igreja ortodoxa se separa de Roma. A segunda data, 1204, que não atinge diretamente o Principado de Kiev, mas atinge o Império Bizantino, 1204. É Constantinopla que é saqueada pelos cruzados durante uma cruzada. E o problema é que, evidentemente, esses cruzados cometeram uma grande estupidez, porque enfraqueceram o Império Bizantino e o deixaram debilitado. Na época, o Papa ficou furioso diante dessa loucura. Mas o amor ao dinheiro, ao lucro, às vezes faz vacilar a fé, e então se agarra a bens materiais, que não se levam para o túmulo. Foi o que cruzados esqueceram. Só que isso enfraqueceu terrivelmente o Império Bizantino e também suas relações comerciais com o Principado de Kiev, que por sua vez se enfraqueceu. Sobretudo porque alguns anos depois, a partir de 1223, aí temos a terceira data. Começa um acontecimento capital para entender o mundo russo, que é a famosa Horda de Ouro, a invasão mongol que vai submergir grande parte do Principado de Kiev, exceto a parte norte, e cuja ocupação vai durar 3 séculos. Uma ocupação com alguns estupros aqui e ali. Portanto, há descendentes de russos mongóis e uma marca psicológica oriental. Nunca se deve esquecer que o mundo russo carrega uma marca oriental. 3 séculos de ocupação mongol deixam marcas.
É como na Espanha, sob domínio muçulmano por 7 séculos, a Espanha ficou marcada. E aqui é a mesma coisa. A quarta data é 1453, a queda de Constantinopla sob os golpes de Ariete do mundo otomano. E por que esse acontecimento é tão importante? Porque, na segunda metade do século XV, há um czar, Ivan III, Parasitiwar, 1440–1505, que terá um filho muito célebre, mais conhecido como Ivan, o Terrível. Mas aqui, primeiro o pai, Ivan II. É uma figura importante no sentido em que é ele que conduz a reconquista do território russo face aos mongóis. Mas, sobretudo, ele vai casar com a sobrinha do último imperador bizantino, chamado Constantino Jones, que morre em 1453, a quando da queda de Constantinopla perante os otomanos. E esse casamento com a sobrinha, portanto, com esse monarca russo, é ao mesmo tempo uma transmissão, diria quase biológica, do mundo bizantino para o mundo russo. E uma transferência política, que vai dar origem à ideia da Terceira Roma. É aí que surge a expressão Terceira Roma. Uma coisa que impressiona no mundo russo é o vínculo entre o universo ortodoxo e o universo esotérico. Ao longo dos séculos, uma constante, a marca da Cabala. O que é a Cabala? É a interpretação esotérica do judaísmo rabínico. É uma constante, independentemente dos regimes políticos até hoje. E quando lemos, por exemplo, os trabalhos do especialista do antissemitismo chamado Leon Poliakov, ele cita uma carta de Ivan II, portanto, da segunda metade do século XV, uma carta de Ivan III, dirigida ao Khan da Crimeia. E nessa carta, Ivan III pede ao Khan da Crimeia: olha, vamos parar de nos escrever em hebraico. Isso é interessante porque, para que ele pudesse escrever em hebraico, isso significa que havia elites judaicas à sua volta, capazes de lhes ensinar hebraico. Porque, originalmente, os russos, evidentemente, não falam hebraico. E, sobretudo, uma elite judaica que foi capaz de ensinar hebraico a Ivan III para que ele pudesse escrever em hebraico. E tem ainda outro fato. E aí entra Alexander Solzhenitsyn, o autor daquele famoso livro 2 séculos juntos, que eu recomendo que leiam. Apaixonante, hiperdocumentado sobre as relações entre russos e judeus. Um livro definitivo que conta, ainda na época de Ivan Sennário, um episódio chamado A Heresia dos Judaizantes, em que as elites políticas russas e o mundo ortodoxo. As elites ortodoxas, muitas dessas pessoas se converteram ao judaísmo, e o judeu que comandava o processo chamava-se Iscaria, e fazia de tudo para destruir 3 coisas que são uma constante no mundo rabínico e cabalístico: a rejeição da Santíssima Trindade, a rejeição da divindade de Cristo e a destruição do sacerdócio, com também a rejeição da Virgem Maria. E as elites políticas e ortodoxas russas foram atingidas por isso, a tal ponto que um dos dirigentes ortodoxos da época chegou a mudar de nome para se chamar Abraão, e a sua mulher mudou de nome para se chamar Sara. É isso que conta Solzhenitsyn, e foi um arcebispo da época em 1492. Chamava-se Gennadius, que conseguiu pôr fim a essa heresia dos judaizantes e permitir que a Rússia voltasse aos bons caminhos da ortodoxia cristã. Pois bem, verão no meu livro essas permanências. Interesseis-me por Solzhenitsyn, em particular, pela sua obra 2 séculos juntos. E eu li documentos, antes, e diziam que Solzhenitsyn foi atacado por ter escrito esse livro sobre a relação entre judeus e russos. Porque Solzhenitsyn mostrava com provas que os judeus tinham desempenhado um papel bastante importante na história russa. As almas frágeis, de que falava La Fontaine, que dizia: o homem é de fogo diante da mentira, mas de gelo diante da verdade. Gente frágil que não aguenta ouvir que água molha e fogo queima. E aí dizem: mas esse livro do Solzhenitsyn é um livro antissemita. Não era. Era factual, documentado. Portanto, uma obra notável.
E o autor desse estudo mostrava claramente que os trabalhos de Solzhenitsyn eram absolutamente irrefutáveis. E ele acrescentava nesse documento: vocês verão os trechos neste livro. Ele dizia: é ainda menos possível acusar Solzhenitsyn de antissemitismo, tanto mais que a segunda mulher dele é judia, e os 3 filhos foram criados na fé judaica. Pequena observação. O estudo especificava que Alexandre Solzhenitsyn nunca conheceu o pai, que morreu 3 meses antes de ele nascer. O pai chamava-se Isaac. Solzhenitsyn. Para entender o mundo russo e a influência dos meios esotéricos e cabalísticos, que andam juntos, de certo modo, é preciso compreender o papel da Inglaterra. Comecei pelo mundo americano, anglo-saxão, porque a raiz do mal é a Inglaterra. Eu fico doido quando penso que há gente na dissidência que chorou no nascimento, na morte de Elizabeth II. A realeza inglesa é veneno. A realeza inglesa é a anti-França. Nunca esqueçam. Então, sinceramente, tem gente que é de cair o queixo. Enfim, eu gosto de esquecer. As elites inglesas são nossas inimigas. Inimigas da civilização francesa e europeia. Romana. Bom, eu nunca esqueci disso. Então, por que eu falo do mundo anglo-saxão? Porque ele vai ter um papel muito importante na difusão do ocultismo, da cabala e da maçonaria na Rússia. Creio que o que eu dizia nesse livro era inédito, ao menos em francês, sobre a influência do mundo cabalístico, ocultista e maçônico na Rússia. Entre outras coisas, vocês tiveram, na história da Inglaterra, a reforma anglicana com Henrique VIII, século XVI, depois a filha dele, Elizabeth I. E Elizabeth I tinha um ocultista, um mago chamado John Dee, com 2 E. E John Dee, aliás, teve um filho, Arthur, médico e também cabalista, que foi, só para constar, o conselheiro do primeiro tsar Romanov, Miguel I, a partir de 1613, durante 14 anos. Então é interessante ver isso. O filho de um dos conselheiros íntimos de Elizabeth I estava na Rússia para aconselhar e influenciar na via esotérica, com uma mistura de esoterismo e de ortodoxia. O mundo russo com Arthur G. Mas o padre Xandi é autor de uma obra de magia dos esoterismos, que se chamava Menecieroglífica. E esse tratado de magia cabalística estava em todas as bibliotecas dos czares, dos altos dirigentes russos e também do mundo ortodoxo. Então, não vou entrar em todos os detalhes, em parte por falta de tempo, em parte também para que vocês mesmos descubram. Mas dou uma pequena informação. Entre todas as teses que li e os livros especializados, há uma autora. Consegui mandar fazer o livro em exemplar único, porque era impossível de encontrar. Havia uma livraria em Paris que eu conhecia que podia entrar em contato com a editora. Mandaram imprimir o livro para mim. Ficou 3 vezes mais caro, mas tudo bem, tinha o documento. Vou ser breve, tenho muito a dizer. Não quero me alongar. Façam-me sinal se eu começar a passar dos limites. Quando fiz a minha tese em ciências políticas, tratava-se da visão da Alemanha desde a Idade Média até hoje, onde se encontra a construção europeia, e a gente esbarra em certos nomes. E entre todos os autores que eu queria estudar para compreender o mundo russo, dou de cara com uma universitária inglesa, com um nome espanhol, que morreu em 2014, que ensinou nas maiores universidades britânicas e que é uma especialista do mundo russo dos séculos XVII e XVIII, chamada Isabel de Madariaga. E eu me digo, Madariaga, não seria ela filha de Salvador? Salvador de Madariaga, que era um europeísta convicto, que participou em 1948 do famoso Congresso de Haia presidido por Churchill. Mas o verdadeiro homem por trás de tudo isso é Joseph Ratzinger, ainda mais importante do que Jean Monnet. E só para constar, explico isso bem rapidamente no meu livro Sionismo e Mundialismo. Lá você encontra o ato de conversão do judaísmo ao catolicismo do avô de Joseph Ratzinger, que eu descobri nos arquivos diocesanos da cidade de Tarnow, no sul da Polônia. De 16 de novembro de 1827, em latim, é o documento original. Ou seja,
Para entender alguém, às vezes é preciso estudar as suas origens. Então, continuo. E esse Salvador Matariega teve um papel de grande destaque na construção europeia. Na CII, foi ele, na origem, quem esteve por trás da criação do Colégio de Bruges, que forma os futuros funcionários da comunidade, depois da União Europeia. Em 1973, ele recebeu o prêmio Carlos Magno. É o prêmio dado a quem atua na construção europeia, como vocês sabem. O primeiro a recebê-la, em 1950, foi Richard Tchodenov Kellergy, da Pan-Europa. Vou falar um pouco dele também. E ainda levaram o prêmio Carlos Magno. O nosso amigo Macron, amigo, entre muitas aspas, claro, sem brincadeira. Mas enfim, tipo Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, ou Henry Kissinger, para mostrar como a Europa tá mesmo em feudé. Vê-se bem. Não é só submissa, é violada. Pronto. E então pensei, essa Isabel Madariaga, além de ser uma acadêmica de altíssimo nível, talvez tenha usado o prestígio do pai para acessar documentos que um universitário comum não veria. Então eu quis conseguir o livro. E ela fez um estudo sobre a influência maçônica, esotérica, cabalística na Rússia. Extraordinário. É logo na primeira nota de rodapé do livro. Pois é, eu coloquei o original em inglês justamente para o caso de alguns terem dúvidas. Ela agradece ao arquivista do Instituto, o Instituto Warburg de Londres, que lhe forneceu a maior parte dos documentos para tratar dessa marca esotérica e cabalística na Rússia. Extraordinário! Deixo vocês descobrirem isso. Sabendo que a maçonaria nasceu na Inglaterra em 1717, mas evidentemente essas coisas foram preparadas antes. Já existia esse grupo, esse clube, mencionado em 1646 por Robert Boyle, com o nome de Colégio Invisível. E depois veio a criação da Royal Society em 1660, que mais tarde deu origem à maçonaria em 1717 na Inglaterra. E que depois se espalhou, não é? Pequena observação. O czar Pedro, o Grande, fez uma grande viagem pela Europa, Prússia, Países Baixos e Inglaterra de 1697 a 1698. Quando eu digo uma visita, falo de toda uma comitiva de diplomatas, militares, etc., conselheiros. E ele foi à Inglaterra, visitou a Universidade de Oxford. Então pôde encontrar esse pessoal da Royal Society e também encontrou Isaac Newton, que anos depois viria a dirigir a Royal Society. Ao voltar à Rússia, Pedro, o Grande, voltou para a Rússia com alguns ingleses desse meio. Foi isso que permitiu difundir o veneno maçônico e tudo o que vem junto com a cabala. Então, só para lembrar, a maçonaria obedece a 3 critérios. O naturalismo, ou seja, não existe religião revelada. Não existe para os maçons. E sei que falo para gente com ideias variadas, mas estou mesmo a expor o manual de instruções. Depois, gosta-se ou não. Na maçonaria há, portanto, a rejeição de uma religião revelada, no sentido em que não houve um Filho de Deus encarnado, como é o caso no cristianismo, como é difundido no cristianismo. Portanto, sobretudo nada de Filho de Deus encarnado. Isso é um erro a combater. Segundo ponto, nominalismo, ou seja, para a maçonaria, não há verdade. Tudo é evolutivo. Tu ficas com a tua verdade, eu com a minha, e daqui a 20 anos será outra. É uma verdade sempre a mudar. E terceiro ponto, a primazia do homem. O homem que, no seu orgulho, quer elevar-se pelas suas próprias forças, pelo seu conhecimento, em oposição à fé e à graça. A maçonaria está intimamente ligada ao noaquismo. O noaquismo é a religião que foi elaborada há muito tempo pelo mundo rabínico para os não-judeus, que é uma religião, entre aspas, com essa lei, e mais particularmente com a rejeição da Santíssima Trindade, da dignidade de Cristo e do sacerdócio. E, em particular, há uma marca noaquita na franco-maçonaria. Em especial, em 1738, quando, depois da criação da maçonaria em 1717, houve 2 fundadores ingleses, James Anderson e um inglês, o segundo de origem francesa, um huguenote que tinha sido expulso com a família em 1685, a famosa revogação do Edito de Nantes, chamado Jean Théophile des Aguiliers.
E esses dois ingleses, portanto, lançaram a maçonaria, e James Anderson, em 1738, mudou o artigo 1º para dizer que todo maçom deve ser noaquita. Então aí você tem, de fato, a introdução do noaquismo vindo do mundo rabínico, dentro da maçonaria, e em particular no rito escocês antigo e aceito, onde existe o 21º grau maçônico, noaquitas ou cavaleiros prussianos. Portanto, para mostrar que maçonaria, noaquismo, com o mundo rabínico em pano de fundo, é um casamento perfeito. Pois bem, essa maçonaria vai se desenvolver na Rússia. O primeiro vestígio maçônico é um inglês, chamado John Phillips, que vai criar a primeira loja maçônica na Rússia em 1731. Mas o autêntico enraizamento da maçonaria na Rússia vem dos ingleses por volta dos anos 1740. E aí? Prestem atenção, por volta da década de 1740. A maçonaria está realmente enraizada na Rússia. A maçonaria russa e é dirigida por um inglês chamado James Keith, que era o conselheiro íntimo da imperatriz, a czarina da época, Elizabeth I. E esse inglês, ao mesmo tempo em que era o chefe da maçonaria russa, tinha, naquele mesmo momento, o seu primo John Keith como chefe da maçonaria inglesa. E a maçonaria russa ficava sob a inglesa, vejam só. É assim que a Rússia foi fisgada. E então há uma infinidade de acontecimentos ligados à maçonaria na história russa. Vou lhes dar uma informação e vocês verão o livro. Para o resto, essa maçonaria russa desenvolveu-se sob a influência da Inglaterra, mas também do mundo germânico. Não podemos esquecer a Prússia, em particular. E houve, em especial, em 1782, um acontecimento maçônico extraordinário, que é o convento maçônico de Wilhelmsbad, onde as elites maçônicas, francesas, austríacas, germânicas, italianas, etc., participaram desse convento maçônico. Mas também estava presente toda a elite maçônica russa. Novikov, Trubetskoy, enfim, vocês verão todos os nomes. E esse convento maçônico de Wilhelmsbad é muito importante. Por quê? Porque os dois chefes principais, o que fez o discurso de abertura, o Duque de Brunswick, e o que fez o discurso de encerramento, Carlos de Hesse-Cassel, faziam parte de uma superloja maçônica que misturava cabala e um cristianismo deturpado. Os Irmãos Asiáticos, fundada por Moses Dobruschka. No fim, adotou o nome Junius Frey e foi guilhotinado no mesmo dia de Danton, em 1794. E esse Moses Dobruschka, Junius Frey, era o seu pseudônimo. Era primo em segundo grau de um movimento messiânico muito importante, cujo, digamos, grande patriarca se chamava Jacob Frank. E vocês têm no meu livro Arte Mondialisme o anexo 1, que é absolutamente fundamental. Em 1982, universitários judeus americanos descobriram a doutrina franquista escrita em hebraico por Jacob Frank, que existe no original hebraico, e eles apresentaram em 25 páginas a tradução, mais as explicações. E essa doutrina franquista é para o messianismo judaico, o que é o texto de referência, como a Bíblia para o cristianismo, o Corão para o Islão, Mein Kampf para o nazismo. Temos um texto como o Capital para Marx, e esse documento é um arquivo, Capital, porque esse convento de Wilhelmsbad estava ligado a toda essa corrente. Charles de Hesse-Cassel tinha um irmão, Guillaume de Hesse-Cassel, que era a maior fortuna germânica do século XVIII, cujo tesoureiro se chamava Meyer a Michel Rothschild. E temos a prova graças a um documento que encontrei, redigido por Fritz Beckhaus, que na época era diretor do Museu do Judaísmo de Frankfurt, e que fez um estudo extraordinário a partir das peças de arquivo dos Rothschild em Londres. E, aliás, ele agradece a arquivista, que na época era uma mulher. Chamava-se Melanie Aspect.
pela estreita colaboração. Portanto, é preciso compreender bem que tudo isto está extremamente ligado. E nota pessoal: tenho a sorte de possuir as memórias de Charles de Hesse-Cassel, onde, na página 138, ainda tenho a referência de cabeça. Ele precisa que, em 1782, soube que uma revolução estava a ser preparada em França. 7 anos antes da data. Para mostrar que a palavra complô é adequada, a Revolução de 89 não surgiu do nada. Houve uma preparação, e ele, que num patamar muito alto percebia que algo se passava, que a Revolução se preparava em França. Vou ter de me obrigar a avançar para tentar chegar até os dias de hoje. Vou deixar de lado alguns temas, simplesmente. A maçonaria foi proibida por Catarina Sigain em 1794. Restabelecida pelo neto em 1822 e, de novo, suprimida em 1822 pelo mesmo neto, Alexandre I. Saibam que, mesmo tendo sido proibida nessa época, os czares mantiveram todos os maçons nos seus cargos. E eles continuaram a agir. Portanto, oficialmente a maçonaria não existia, mas na prática continuava a atuar. Porque, e isto é o que impressiona nas elites russas, mesmo quando condenavam, deixavam correr. É impressionante, é isso. E assim, essa maçonaria continuou a prosperar, mesmo proscrita oficialmente por todo o século XVIII e Genévia. Em particular com o que se chamou o martinismo, que é uma corrente filosófica judaico-cristã ligada à Cabala, com Martínez Pascali, Louis Claude de Saint-Martin, isto no século XVIII, e aí aparece uma figura que vai ter um grande papel no esoterismo russo. O nome de casada dela é Helena Blavatsky, de 1831 a 1891. O nome de solteira, Helena von Hahn, Pascal Hahn. Ela era, na verdade, sabem, entre os russos há uma nobreza germano-báltica. Há imensos russos dessa época que têm nomes germânicos, o que é muito interessante. Essa Helena Blavatsky tinha um primo chamado Sergeyevich Waidoste, que foi primeiro-ministro de Nicolau II. E essa mesma Helena Blavatsky tinha uma irmã que, essa sim, permaneceu, que era teósofa. Uma mistura de ocultismo e influências tibetanas, budistas, com a suástica, isto é, a cruz gamada, mas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. No sentido da cruz gamada nazista, é dextrogiro. E no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, é levogiro. E era justamente esse emblema, o levogiro, que era o símbolo da sociedade teosófica. E a irmã de Helena Blavatsky. Portanto, Vera Geliovskaya tinha sido teósofa e tinha entre os seus discípulos um certo Nicholas Roerich, também teósofo, e que terá um filho, Sviatoslav Roerich, teósofo, que vamos reencontrar ao lado de Gorbachev na promoção da perestroika. É interessante ver que esses meios cabalísticos e esotéricos acompanharam a perestroika de Gorbachev. Um elemento muito importante, essa maçonaria que tinha sido oficialmente proibida em 1822, mas que, na realidade, os homens continuaram a permanecer no poder, nos postos-chave, foi restabelecida oficialmente em 1905, na época da Revolução, com Nicolau II. Também aqui não vou aprofundar muito, mas saibam que as elites russas puderam restabelecer a franco-maçonaria graças ao Grande Oriente de França, com dois veneráveis, Georges Boulay e Bertrand Saint-Chol. Logo, a França teve um papel central na restauração da maçonaria na Rússia. Abordei tudo isso nesses trabalhos. Uma pequena observação. A família Romanov era impregnada. Nicolau II e a esposa estavam mergulhados em ocultismo, em esoterismo. É verdade que ele descendia, em linha direta, de Charles de Hesse-Cassel. Uma coisa que tenho de recordar várias vezes nas minhas conferências. Somos marcados pelas nossas origens. Não temos apenas uma herança biológica. Temos também uma herança espiritual. E quando se teve antepassados que se afundaram no ocultismo,
Com tudo que vem junto, más companhias e afins, isso acaba se transmitindo. E a família Romanov, o casal imperial, carregava essa marca, já que Nicolau II descendia dos de Cassel e sua esposa Alexandra Fyodorovna descendia de outro ramo ocultista, de uma família germânica, os de Darmstadt, que também tinham mergulhado no ocultismo, o que explica o comportamento estranho deles. Em particular em relação a Rasputin, que misturava alegremente valores cristãos, entre aspas, com rituais sexuais. E isso combina perfeitamente com o messianismo de Jacob Frank. Lembro que, quando Jacob Frank, no século XVIII, se converteu falsamente ao catolicismo, com seus discípulos, na véspera da conversão, foram para uma floresta, ergueram uma cruz, ficaram completamente nus e foi uma orgia. E no dia seguinte exibiam todas as aparências de piedade, de verdadeiro amor cristão. Só para mostrar a vocês a fantástica capacidade que esse tipo de gente tem de encenar a comédia da piedade. Quando 24 horas antes estavam se esfregando nas moitas em volta de uma cruz. É o lado perverso e retorcido desse pessoal. E por que eu digo isso? Porque é essa marca que realmente eu só estou citando. Não vou me alongar, vocês verão. Eu desenvolvi essa questão da marca esotérica. Essa marca era tão forte na família Romanov que o carro esportivo de Nicolau II era decorado com uma suástica no capô, no sentido contrário dos ponteiros do relógio, e esse documento foi encontrado, é o anexo 15, em cores. Encontraram-se os cadernos pessoais da czarina, Alexandra Fyodorovna. Portanto, o último caderno antes do assassinato da família em Ekaterimburgo. E o caderno privado da czarina trazia uma suástica. Na verdade, é a marca anticristã, porque é uma influência tibetana, budista. Lembro que o cristianismo, e no caso dos Romanov, é a ortodoxia, ou seja, o reconhecimento de uma única verdade. Só estou expondo o manual. Depois, goste-se ou não, na ortodoxia é esse o manual. Ora, Cristo é o Filho de Deus encarnado e o resto são religiões falsas. Portanto, ele nunca deveria ter colocado uma suástica. Nem Nicolau II no seu carro, nem a esposa nos seus cadernos privados. Isso mostra a marca esotérica. E é verdade que a política de Nicolau II estava ligada a movimentos budistas tibetanos, que eu desenvolvi com a história de Shambhala e tudo mais. Encontrei documentos muito interessantes, Bedmaev e Georgiev, e muitos outros, com o Dalai Lama da época. Aliás, esse princípio do esoterismo atravessa o mundo russo, inclusive o período comunista. Vocês verão que, em determinado momento, parto de um elemento-chave do comunismo, que é pesado, que diz respeito à morte de Lenin, e deixo que vocês descubram o resto. Em 1991, queda da União Soviética. E então começa um renascimento muito duro. Numa Rússia empobrecida na época de Boris Yeltsin. Com o surgimento de um messianismo que sempre existiu no mundo russo e que, entre outros, foi promovido por um dos maiores gênios da literatura russa, chamado Dostoiévski. Vocês sabem que a Rússia, país imenso, tem uma elite russa, uma facção que sempre olhou para o Ocidente e outra facção para o Oriente, em razão da própria posição geográfica da Rússia. E há Dostoiévski, entre muitos outros, mas ele em particular, que quis se elevar acima dessa cisão para dar ao povo russo uma missão de caráter messiânico. E vou lhes dar um trecho. Os escritos de Dostoiévski, o seu livro Os Demônios, edição Gallimard, coleção Folio, páginas 379 e 380, para quem quiser conferir a passagem. Eis o que ele escreve, cito: se um grande povo deixa de acreditar que é o único capaz, graças à sua verdade, de renovar e salvar os outros povos, deixa imediatamente de ser um grande povo e se torna simples matéria etnográfica.
Um povo verdadeiramente grande nunca se contentará com um papel secundário na humanidade, nem mesmo com um papel apenas de primeiro plano. Ce qu'il lui faut, c'est la toute première place, o papel único. O povo que perde essa fé deixa de ser um povo. No entanto, a verdade é una, e por conseguinte, entre todos os povos, só há um que possua o verdadeiro Deus, por mais poderosos que sejam os deuses dos outros povos. O único povo teóforo, isto é, que carrega Deus. O único povo teóforo é o povo russo. Portanto, entre essas elites literárias russas, entre outras, mas não só nelas, existe uma visão messiânica em escala planetária, que entra em conflito com outro messianismo. É aquilo que eu já disse a vocês, o messianismo americano dessa destinação manifesta. E, na mesma época, surge, no século XIX, e sou obrigado a fazer malabarismos entre Boris Yeltsin e depois Putin e o século XIX. Porque essas figuras retomaram esse ideal que se chamou de cosmismo russo, com um russo fora de série. Pouco importa se gostamos ou não do que ele dizia. Existe um gênio russo. Basta lembrar que os nazistas consideravam os russos, os eslavos, como subhumanos, o que mostra bem que eram perfeitos idiotas, quando vemos o gênio russo na literatura, na música, Rachmaninoff, por exemplo. Enfim, mas os nazistas eram, em suma, estúpidos. Estúpidos. O cosmismo russo? O que é isso? É a versão russa do transhumanismo. E, na verdade, ao falar em transhumanismo, logo se pensa em Elon Musk, entre outros. Mas, na verdade, foi o mundo russo que lançou isso e teve aí um papel decisivo. E a diferença, na verdade, la raison pour laquelle há duas palavras diferentes. É que, no espírito russo, o cosmismo, que é, portanto, o transhumanismo, é uma versão com uma marca espiritual, enquanto o transhumanismo à moda ocidental. É uma versão técnica, eu diria até fria, mas num primeiro olhar, porque apesar de tudo, há uma dimensão espiritual. E o russo que teve papel central na promoção do cosmos, logo na difusão do transhumanismo, é um russo chamado Nikolai Fedorov, de 1828 a 1903. E ele vai exercer uma influência colossal sobre Dostoiévski, sobre Gorky, sobre Tolstói e muitos outros representantes das elites russas. E a sua mensagem já traz um New Age antes da hora. Vou citar para vocês os 8 pontos-chave de Fedorov. Os seus trabalhos foram reunidos depois da sua morte numa obra intitulada A Filosofia da Causa Comum. E vocês vão ver, ele morreu, portanto, no fim do século XIX. A marca de um New Age antecipado, a exaltação do homem graças à ciência. São 8 pontos. Primeiro ponto. A morte é um mal absoluto. Ela deve ser vencida pela evolução global da humanidade. Segundo ponto. A ressurreição não deverá ser feita por Deus, mas pelo homem novo teúrgico. A teurgia é a evocação dos espíritos. Há duas palavras, teurgia e goécia. A teurgia é a evocação dos espíritos, dos bons espíritos. A goécia é a evocação dos maus espíritos. E alguns dizem que é preciso promover a teurgia e, em contrapartida, condenar a goécia. É preciso rejeitar uma e outra. Não existem bons espíritos, só existem maus espíritos. A ortodoxia, a religião ortodoxa, o catolicismo também. Mas aqui, no mundo russo, sempre rejeitou isso. Porque pedir evocar os espíritos é evocar as almas, enfim, os espíritos do inferno. E com isso não se brinca. Há, portanto, uma dualidade aparente. Há espíritos bonzinhos, podemos fazer, é liturgia. Não, é mal. E por isso a Igreja Ortodoxa sempre condenou isso. Porque é fazer conchavo direto com as portas do inferno. E, portanto, aqueles que tentam associar isso ao cristianismo devem ser condenados. A Igreja Ortodoxa, na tradição ortodoxa, sempre o condenou, tal como a Igreja Católica. Terceiro ponto. A ressurreição deve realizar-se com a ajuda de processos científicos e psíquicos. Toda a humanidade tem de tomar parte nesse ato supremo. Aí se anuncia o homem, Deus capaz de vencer a morte. Quarto ponto.
O homem deve obter domínio sobre a natureza, deve controlar os fenômenos atmosféricos. Quinto ponto. O templo, como lugar do sagrado por excelência, deveria transformar-se em museu, onde o sagrado se unirá à ciência. Sexto ponto. A evolução da humanidade chegou ao seu acme, ao seu auge. Os homens devem começar a obra da ressurreição dos seus antepassados aqui e agora. Na vontade dessa gente há um ideal, graças a uma ciência. Restabelecer uma espécie de renascimento do gênero humano. É uma forma de loucura. Mas enfim, resumindo. Sétimo ponto. A cristandade deve se aliar à arianidade dos antepassados para criar uma humanidade nova, unificada, teúrgica. Aqui, chamar espíritos é um New Age precoce. E oitavo e último ponto. A causa comum. Luta científica, social, econômica, cultural, psicológica, espiritual, industrial, cósmica, contra a morte e a favor da vida absoluta e infinita. Acrescenta-se que Fedorov chamava a estratégia dessa luta de o projeto. Portanto, para mostrar que isso marcou e continua marcando. Por quê? Porque Fedorov teve discípulos, entre eles um chamado Vernadsky, Vladimir Vernadsky, que era um universitário geocientista, ao que parece, e que teve uma influência capital no meio científico russo. E é preciso saber que praticamente toda a elite russa em matéria de energia atômica e de aeronáutica tinha aderido às ideias de Fedorov, graças a esse Vernadsky, que foi a ponte. E há, entre outros, o pai da astronáutica russa chamado Konstantin Tsiolkovsky. Ele era, portanto, um filho espiritual de Fedorov e dizia: a Terra é o berço da humanidade, mas não se passa a vida inteira num berço. Há nessa vontade o desejo de um homem absoluto que deve conquistar o cosmos. É interessante ver que Elon Musk, partidário do transhumanismo, tem implantes no crânio. Vocês sabem disso? Pois bem, lembro que no meu livro Das Origens do Mundialismo, a Grande Reinicialização, vocês têm um documento da The Economist de 2020 ou 21. Enfim, recente, que apresenta uma moeda digital com um implante desenhado na própria peça. Sim, um implante. E aí aparece Elon Musk, que acaba de conseguir o que queria. Então é preciso cair fora. É importante saber que Elon Musk se refere a Tsiolkovsky, assim como Putin. É interessante ver como esses acontecimentos do século XIX atravessam as gerações. E eu acrescentaria o seguinte ponto. Essa marca esotérica continuou a perdurar. E, em particular, marcou as elites russas desde a queda da União Soviética. Então, eu fiz um estudo sobre o aspecto econômico, porque estamos na Terra e também é preciso saber fazer contas. É interessante. Eu me deparei com um estudo enfim, não vou dar a referência agora. Vocês verão, é muito interessante. De setembro de 1999, sobre a situação econômica russa. E o estudo vem de um instituto especializado israelense. Ele indica usando o condicional, mas mesmo com o condicional, vocês vão ver que a economia russa em 1999 era controlada pelos judeus russos, entre 50% e 80% da economia russa. Eles dizem seria, mas quando se dão números entre 50 e 80, ainda assim há, digamos, uma certa influência. Bem, e quando Putin assume o comando, primeiro como primeiro-ministro em 99, depois no início de 2000, Putin vai fazer uma triagem entre suas elites judaicas, entre aqueles que vão servi-lo e aqueles que não vão servi-lo, tipo Berezovsky, Khodorkovsky, etc. Ele vai fazer uma escolha. E antes mesmo de chegar ao topo, já em 1999, portanto, quando Putin é primeiro-ministro, vos haveis, Alepo, que uma briga entre dois clãs judeus. Os Lubavitch,
que são como os católicos tradicionalistas do mundo judaico. Ou seja, não venha falar com eles de wokeismo, de LGBT, dessas coisas aí, de trans e uma outra facção chamada o Congresso Judaico Russo. E essas duas facções se enfrentam. E Putin vai tomar partido pelo lado Lubavitch, e é ele, em 1999, quem vai fincar raízes dos Lubavitch na Rússia, fazendo do Rabino Beryl Lazar o grande rabino da Rússia em 1999. E por que eu digo isso? Porque a espinha dorsal da economia russa é, essencialmente, não digo 100%, mas em grande parte controlada pelos Lubavitch. E existe um ditado: quem paga, manda. E quando Putin fala coisas perfeitamente corretas contra o wokeismo, e assim por diante, na verdade, ele só está repetindo a moral Lubavitch, anti-wokeismo, anti-LGBT, anti-trans. É isso. É muito interessante ver que o mundo ortodoxo está ligado ao mundo Lubavitch. Não dá para detalhar, o tempo é curto, é só para avisar. Saibam que eu obtive documentos de arquivo que vieram à tona em 1991 sobre os ortodoxos. Ou melhor, sobre a Igreja Ortodoxa, que durante o período soviético estava submetida à KGB. E tão submetida que a direção da época da Igreja Ortodoxa era chamada, cito, de Metropolitan Bureau. E esses arquivos são muito interessantes porque as elites ortodoxas da época não houve um Nuremberg da Igreja Ortodoxa e eu obtive os nomes de código dos patriarcas, entre outros. Dou um exemplo. O patriarca Alexis, que foi o chefe da Igreja Ortodoxa até 2008. Ele morreu em 2008 e o seu sucessor é Kirill. Ele se chamava Drostan, ligado à KGB. Esse era o seu nome de código na KGB. E vocês verão a continuação. Em particular, o papel de uma minoria da Igreja Ortodoxa que resistiu. Chamava-se UROADF, de Igreja Ortodoxa Russa, fora das fronteiras, que disparava sem piedade contra o caráter KGBizado, KGB, KGBizado dos dirigentes da época. E Putin conseguiu calá-los, reintegrando-os na Igreja Ortodoxa, após a tampa de volta. Não se fala mais nisso. Então vou simplesmente terminar com estes poucos pontos. Tenho ainda alguns minutos, certo? Saibam que a Rússia de Putin é muito interessante nesse sentido, porque ali se está a instalar um modelo que corresponde exatamente ao mundo ocidental. Digitalização completa do país em curso. Em particular com uma figura-chave que é preciso conhecer, chamada Sergei Gladiev, que desempenha um papel central na implementação de um rublo digital e na extensão desse rublo digital no quadro de um rublo. Eurasian. Publiquei o documento de trabalho. Ou melhor, o artigo redigido por Vladimir Putin em 2011 para pôr em pé uma União Eurasiática supranacional, que deve somar-se a um bloco. Um bloco europeu, outro norte-americano, um asiático e assim por diante. E trata-se de uma digitalização em todos os domínios. É o próprio Putin que lançou o projeto de um cartão de identidade digital ligado aos serviços de informação russos e também ligado ao lançamento de um rublo digital, fenômeno que observamos em toda parte: euro digital, libra esterlina digital, dólar digital, etc. Sergei Gladiev é central nesse processo, mas há outra figura atuante. Ele não está na linha de frente, nem no fim do pelotão, mas ocupa um cargo bem elevado. É Alexander Dugin. Não vou dizer o nome do instituto em que ele trabalha. Ele faz parte de um comitê de direção e, dentro dessa direção, vou citar apenas dois nomes: Sergei Gladiev e o vice-presidente do banco Gazprom. As finanças são Gazprom. Para você ver o patamar em que ele atua. E há algo muito interessante. Eu estabeleci uma relação entre o programa de Putin e o programa de Dugin, que mandei traduzir.
É exatamente a mesma coisa, salvo num ponto. Putin procura estreitar laços com a China. Dugin é contra. Ele considera que há, cito, contradições estratégicas demais, mas no resto é igual. E outra coisa muito interessante a destacar é esse casamento estranho e anormal entre a ortodoxia e o esoterismo em Dugin. A religião ortodoxa russa produziu obras-primas. Peço que olhem para esse ícone russo pintado entre 1410 e 1427 por Andrei Rublev. A Trindade, a Santa Trindade, obra-prima da religião ortodoxa. Uma obra-prima absoluta. E é lamentável. Surpreendente. Estranho ver Alexander Dugin misturar ortodoxia e esoterismo e não voltar atrás depois. Porque a gente pode se enganar, dizer certas coisas e 3 anos, 5, 10, 15 anos depois, reconhecer o erro. E é plenamente digno de quem erra admitir o erro. Mesmo assim, não é normal que, em 1995, Alexander Dugin tenha participado de uma cerimônia altamente esotérica, com cruzes giratórias e homens e mulheres semidespidos. E tudo isso recitando textos de Aleister Crowley, com, ainda por cima, Aleister Crowley. Eu li livros sobre ele, com referências claramente satânicas. Lembro que Aleister Crowley foi escolhido por um representante do mundo secreto britânico, Ian Fleming, o autor de 007. Em 1941, em maio de 1941, Rudolf Hess, vocês sabem, se lançou de paraquedas na Inglaterra. Ele queria restabelecer laços entre Hitler e Churchill. E foi Ian Fleming quem, para o primeiro interrogatório de Rudolf Hess, escolheu Crowley. Até a ideia da vitória de Churchill foi soprada por Crowley. E toda a onda New Age e tibetana dos anos 60 e 70. Na Europa, com Delia Damai, etc. Foi um inglês chamado Gerald York que teve um papel-chave para lançar isso e envenenar as mentes europeias. Esse Gerald York era o secretário particular de Aleister Crowley. Tudo isso está no livro. É lamentável que em 2017, num debate com Antony Blinken, o atual secretário de Estado de Biden, e também com Dominique de Villepin, seja triste que Dugin tenha afirmado que a Cabala é a maior obra do espírito humano. A Cabala é de inspiração satânica, e como ortodoxo, ele deveria ter dito isso antes de mais nada, que se trata de uma inspiração satânica e que Cristo, na ortodoxia, Filho de Deus encarnado, é a única verdade que esmaga e destrói a Cabala. Ele não o fez. E, em particular, é interessante que em 2023, em 24 de junho de 2023, o emblema do Partido Eurásia de Dugin é uma estrela de 8 pontas, que é a réplica da estrela do caos no ocultismo esotérico desse meio. Acrescento uma nota breve sobre ocultismo, esoterismo e cabala. Vai sair em julho pela editora Ethos. Ethos, um livro de um advogado polonês que morreu em 1931. Ele redigiu em 1895 um estudo extraordinário sobre Jacob Frank. Ele teve acesso a peças de arquivo que foram destruídas em 1939. E eu fiz o prefácio desse livro, que será lançado ao longo de julho. Convido-vos sinceramente a ler essa obra. Tanto mais que o caos, quando vemos o Partido Eurásia com esse emblema de 8 pontas, está ligado a essa cabala, entre outras, franquista. E vou terminar com uma citação. E depois algumas palavras finais. E então paro. Também aqui é interessante ver que Vladimir Putin favorece uma mistura de todas as religiões. Ele diz, a certa altura, que Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, é o fundamento de todas as religiões do mundo. Se ele fosse verdadeiramente ortodoxo, não deveria dizer isso. E observa-se uma comunhão de pensamento com Dugin, que escreveu um texto muito interessante. Dou-vos a referência.
Alexandre Dugin. Para a Frente da Tradição. Edições. Ars Mania. Outubro de 2017. Portanto, ele ainda não, como verão, modificou as suas declarações em 2023. Página 378 e página 379. O trecho tem como título A Trindade Dialética. Cito para além da esquerda e da direita. A revolução una e indivisível na Trindade, impossível que une de forma dialética a Terceira Roma, o Terceiro Reich e a Terceira Internacional, o Regnum, o Regnum dos nacional-bolcheviques. O império da fome deles é a realização perfeita da maior revolução continental e universal. É o retorno dos anjos, a ressurreição dos heróis, a revolta do coração contra a ditadura da razão. Pequena pausa. Em certo momento, Diguin fala da Céfalos, a Céfale, que é o Deus sem cabeça. Posso dizer sem rodeios que isso não é nada bom, é até claramente satânico. E Diguin diz o seguinte: esta última revolução é assunto da Céfale. Da Céfale, portador da cruz, da foice e do martelo coroados pela suástica eterna. E vocês veem como entra aí essa história da suástica ao citar a Sociedade Teosófica de Blavatsky, os Romanov. Há aí uma continuidade. Daí o meu título, As Permanências da Geopolítica e da Mística Russa, de Vladimir Dermanov a Vladimir Putin. Infelizmente, existe uma marca esotérica que atravessa todos os regimes políticos. E é lamentável que obras-primas do mundo ortodoxo, como eu lhes lembrava com o exemplo da Trindade de Robolev, sejam atingidas por essa forma envenenada que afeta tanto a Rússia quanto o mundo ocidental. E podemos dizer, em conclusão, que a França e a Rússia nasceram de um batismo. Foram marcadas por duas revoluções, 1789 e 1917, com influências esotéricas. Minha esperança é que, tanto para a França quanto para a Rússia, que essas influências nefastas, esotéricas, cabalísticas, sejam um dia varridas para o bem desses dois povos, para o bem de todos os povos europeus e também para o bem do mundo inteiro. Muito obrigado.